Carlos, agora com 60 anos, dedicou os últimos 20 anos de sua vida a cuidar de sua filha Ana, que entrou em coma após um trágico acidente de carro. O acidente aconteceu quando Ana tinha 15 anos e também tirou a vida de sua mãe, deixando Carlos devastado. Desde então, ele nunca abandonou sua filha, vivendo com a esperança de que ela acordaria um dia. O amor e a devoção dele eram inquestionáveis, mesmo enfrentando a própria dor do luto e o peso da responsabilidade. As manhãs eram sempre as mesmas. Carlos preparava o café, alimentava Ana e cuidava de sua higiene com todo carinho. Ele falava com ela diariamente, acreditando que, de alguma forma, Ana o ouvia. Com o passar do tempo, a rotina se tornou sua única companhia. Amigos e parentes deixaram de visitar, mas Carlos nunca desistiu. Ele rejeitou todas as sugestões de colocá-la em um centro de cuidados especializados. Para ele, aquela era a promessa que fez a esposa no leito de morte, que cuidaria de Ana até o fim. Cada pequeno gesto, cada toque em sua mão, era carregado de amor e esperança. No entanto, Carlos não sabia que o que estava por vir abalaria todas as suas crenças. Nos raros momentos de descanso, ele se pegava olhando para fotos antigas da família, relembrando os dias em que tudo parecia perfeito. A vida antes do acidente parecia pertencer a outra pessoa, e ele mal conseguia reconhecer o homem feliz que fora. Mesmo assim, cuidar de Ana o mantinha de pé, lhe dava propósito. Ele se convencia de que, de alguma forma, a recuperação dela traria sentido novamente à sua existência. Mas no fundo, Carlos sabia que vivia à beira de uma exaustão emocional da qual talvez não houvesse retorno. E numa manhã comum, algo diferente aconteceu. Ao segurar a mão de Ana, Carlos percebeu um leve movimento. No início, ele achou que fosse sua imaginação, ou talvez um reflexo involuntário. No entanto, esse pensamento o perturbou durante todo o dia. Nos dias seguintes, ele começou a prestar mais atenção e observou pequenos sinais. Um piscar leve, uma contração nos dedos e até uma mudança sutil na respiração dela. Carlos se pegou ansioso e cheio de expectativas. Seria possível que sua filha estivesse finalmente voltando? Intrigado e sem saber como proceder, Carlos começou a observar Ana mais de perto, procurando qualquer sinal de que ela pudesse estar saindo do coma. As noites se tornaram longas, e ele mal conseguia dormir, esperando ansiosamente por mais um sinal de vida. Foi então que uma ideia lhe ocorreu. Ele decidiu instalar câmeras escondidas no quarto de Ana. Talvez, quando ele não estivesse presente, algo mais pudesse acontecer, algo que seus olhos não conseguiam captar. Ele não sabia se aquilo era o certo a fazer, mas precisava de respostas. Naquele momento, um misto de esperança e medo tomou conta dele. E se Ana estivesse realmente voltando à vida, o que isso significaria para ele? E se fosse apenas um delírio? Enquanto instalava as câmeras, Carlos sentia o coração acelerado, como se estivesse à beira de uma descoberta capaz de mudar tudo. Naquela noite, ele mal conseguia dormir, ansioso para revisar as gravações. Mas a verdade que ele estava prestes a descobrir seria muito mais difícil de processar do que qualquer cenário que ele havia imaginado. Na manhã seguinte, Carlos revisou as gravações da primeira noite, e o que ele viu o deixou em estado de choque. Assim que ele saía do quarto, Ana abria os olhos, mexia as mãos e até se sentava sozinha na cama. A gravação mostrava algo ainda mais impressionante. Ana se levantava, caminhava até a janela e olhava para fora por alguns minutos antes de voltar para a cama e fingir estar em coma. Carlos ficou paralisado ao ver aquilo. Ele se perguntava como era possível que sua filha estivesse fingindo todo esse tempo. Sua mente não conseguia processar a traição aparente. Desolado, Carlos passou os próximos dias em um estado de descrença. Cada vez que ele saía do quarto, voltava para as gravações esperando que aquilo fosse um erro, uma ilusão. Mas as imagens não mentiam. Ana estava ciente o tempo todo e, de alguma forma, estava escondendo a verdade dele. Ele começou a questionar-se, tentando entender as razões por trás desse comportamento. Qual era o segredo que sua filha guardava? Por que ela escolheria viver dessa forma, enganando por tanto tempo? Depois de dias de observação, Carlos decidiu confrontar Ana. Ele entrou no quarto e, pela primeira vez em 2 décadas, sentiu raiva de sua filha. Colocando as câmeras à mostra, ele perguntou com a voz trêmula: "Ana, você pode me ouvir? Por que está fazendo isso comigo?" A tensão no ar era palpável, mas Ana permaneceu imóvel, como sempre. Carlos esperou, em vão, por uma resposta. O silêncio no quarto era esmagador, e ele saiu, sentindo-se mais confuso do que nunca.
A angústia o consumia e a cada minuto as perguntas só aumentavam. Naquela noite, algo inesperado aconteceu. Carlos, exausto emocionalmente, sentou-se ao lado da cama de Ana e adormeceu por alguns momentos. Quando acordou, viu algo que nunca esperava. Ana estava de pé ao lado da janela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela virou-se lentamente para o pai e, com a voz embargada, pediu perdão. Carlos mal acreditava no que via. A filha, por tanto tempo imóvel, agora estava diante dele, viva, consciente e em lágrimas. O momento foi avassalador. Carlos sentiu como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Ele queria falar, queria gritar, mas as palavras não vinham. Como poderia expressar a confusão de sentimentos que estava sentindo? O que havia acontecido com sua filha? Por que ela estava escondendo isso por tanto tempo? O silêncio entre os dois. Ana começou a explicar, entre soluços, o motivo de sua mentira. Ela contou ao pai que acordou do coma meses após o acidente, mas ficou aterrorizada com a ideia de voltar à realidade. A perda da mãe e o medo de encarar o mundo sem ela foram esmagadores. Fingir estar em coma foi sua maneira de se proteger da dor, de evitar enfrentar a vida que havia se tornado insuportável. Ela nunca planejou enganar Carlos por tanto tempo, mas com o passar dos anos, a culpa e o medo a mantiveram presa àquela mentira. Cada dia que passava, a situação se tornava mais difícil de reverter. Carlos, abalado e incrédulo, ouviu em silêncio. A dor nos olhos de Ana era evidente, e ele percebeu que, apesar de sua própria dor, sua filha estava presa em um sofrimento profundo. Ele não sabia como reagir. Parte dele sentia-se traído, mas outra parte compreendia o desespero que a levou a tomar essa decisão. Quando Ana terminou de falar, os dois se abraçaram, chorando juntos, liberando anos de dor e mágoa acumuladas. A sensação de alívio foi imediata, mas Carlos sabia que aquele era apenas o começo de um longo processo de cura. A dor em Carlos era latente. Ele não conseguia parar de pensar no que Ana havia dito. Como pai, ele se culpava por não ter percebido antes, por ter deixado a filha sofrer em silêncio durante tanto tempo. Ao mesmo tempo, ele sentia um profundo alívio por finalmente entender o que estava acontecendo. Agora, Carlos sabia que seu papel seria mais importante do que nunca: ajudar Ana a se reconectar com o mundo e com a própria vida. Nos meses seguintes, pai e filha embarcaram em um difícil caminho de cura. Carlos providenciou ajuda psicológica para Ana, que começou a enfrentar seus traumas pela primeira vez. O processo não foi fácil, mas aos poucos, Ana começou a reaprender a viver. Carlos, por sua vez, lutava contra seus próprios sentimentos de perda e traição, mas sabia que o mais importante agora era ajudar sua filha a se recuperar. Eles criaram uma nova rotina, não mais baseada em mentiras e segredos, mas na verdade em um apoio mútuo. Com o tempo, a relação entre os dois se fortaleceu. Carlos percebeu que, embora tivesse perdido 2 décadas com sua filha, agora tinham a chance de reconstruir suas vidas juntos. Ana, por sua vez, começou a redescobrir o mundo e a si mesma, com o apoio incondicional do pai. O segredo que os separou por tantos anos, ironicamente, foi o que os uniu novamente, agora mais fortes e mais próximos do que nunca. Carlos finalmente começou a encontrar paz, sabendo que, apesar de tudo, eles estavam trilhando o caminho certo. As sessões de terapia trouxeram à tona muitos sentimentos reprimidos. Ana enfrentou-se ao medo de encarar o mundo sem a mãe, e com o tempo, começou a aceitar que seguir em frente não era uma traição à memória dela. Carlos, por outro lado, aprendeu a lidar com a dor de ter sido enganado, compreendendo que o desespero de Ana não era um ato de crueldade, mas sim um grito por ajuda. Ao final de cada sessão, pai e filha saíam de mãos dadas, prontos para reconstruir suas vidas com um novo começo.